Boa noite, meus caros, sejam todos bem-vindos. É sempre uma alegria nós darmos continuidade a esse estudo do Catecismo de São Pio X, né? E agora, realmente, nós começamos a chegar no fim do credo, né? Do símbolo dos apóstolos, né? Esse credo que é a primeira grande estrutura do catecismo e a base para todos os outros conhecimentos do catecismo, uma vez que a revelação ela é elencada de forma, vamos dizer assim, rápida e através de artigos que formam o que a gente chama de credo. E agora nós estamos finalizando o credo, né? O tema de hoje possui uma relação muito profunda com as aulas anteriores. É como se fosse uma continuidade de um grande corredor que vai te levando para cômodos da mesma casa, porque é tudo completamente interligado. E o credo traz no seu ocaso, no seu, no seu fim, um pensamento que é, no fundo, consolador. Quando nós tratamos da fé no dogma da vida eterna, a igreja, quando escolhe esse nome para dar a esse dogma revelado, é para nos dar consolação. Infelizmente, uma consciência mal formada de um catolicismo novo faz com que muita gente tenha medo de tratar desse tema. Por quê? Ele vai tratar de realidades do ser humano que, para aqueles que não são católicos, pode parecer desesperadora. Mas nós vamos ver que não, tá? O intuito não é esse, é pelo contrário, é dar esperança. Creio na vida eterna. Se nós pegássemos, senhores, uma criança de 8 anos, de 9 anos de idade, na década de 40 no Brasil, e perguntássemos para ela assim: o que são os novíssimos? Essa criança responderia com toda a prontidão. Rima até, ó, morte, juízo, inferno, purgatório e paraíso. Isso estava perfeitamente colocado dentro da consciência das famílias católicas. Todo mundo tinha plena noção disso. Mas, infelizmente, isso foi sendo tirado da nossa sociedade e o catolicismo cada vez mais desaparecido das famílias e da sociedade. Então, eu já ouvi de católicos que frequentavam paróquia, assistiam missas e participavam de pastorais e movimentos, e olha, e os novíssimos? E a resposta que eu escutei é o seguinte: olha, eu não sei nem o que são os velhíssimos, do que gerar os novíssimos. O indivíduo não sabia a menor noção do que era, não tinha a menor noção do que era. Por que novíssimos? O que é uma coisa nova? Uma coisa nova é aquela que acontece por último. Concorda? Tudo que acontece por último é o mais novo. Logo, chama-se novíssimos o destino último do homem. Por isso é novo, porque é a última coisa que vai acontecer. Sendo a última coisa, é chamado de novíssimos, tá? E essas são realidades que nós vamos procurar desvendar agora para entender esse último artigo do credo. Primeiramente, a morte, né? A morte, ela pode-se dizer, é a coisa mais certa que existe para todos os seres humanos. Não existe nada mais certo que isso. Eu não tenho certeza se eu vou ficar doente, eu não tenho certeza do amanhã, mas que um dia eu vou morrer, isso é certo. Agora, não sabemos como nem quando. Nós não sabemos os modos que isso vai ocorrer,
nem quando vai ocorrer, né? Então é uma certeza que está diante de nós, mas que não se sabe exatamente como isso vai acontecer. Então isso está sempre diante de nós. Infelizmente, a nossa sociedade, que se afastou do catolicismo, tenta nos esconder o tempo todo da morte. Por quê? Porque se a gente lembrar da morte, a gente vai querer se converter. Então não pode. Então tem que esconder a morte. Na última aula eu dei até um exemplo dos cemitérios, dos novos cemitérios, né? Os novos cemitérios, eles lembram jardins, parques. Por quê? Para você, quando você levar os seus parentes para ser enterrado, porque eles serão enterrados, é uma realidade que vai existir, mas eu tenho que tirar das pessoas o máximo possível de que aquilo ali é a morte. Se eu entro num cemitério tradicional, por mais abandonado que o cemitério esteja, eu vejo a cruz, eu vejo os santos, eu vejo as mensagens desejando um sono eterno, uma felicidade eterna, um descanso eterno. Então isso está sempre diante do católico, tanto que para que ele cuide da vida dele e também para que ele reze pelas almas dos mortos. Então isso foi tirado. Por quê? Para que isso não fique diante de nós. Mas os católicos, eles podem encarar a morte com tranquilidade e esperança. Os pagãos se desesperavam com a morte. Os católicos não podem se desesperar com a morte. E é isso que nós vamos entender. Porque a partir da morte vem o juízo, e o juízo ele vai ter 2 destinos, apesar de aqui aparecer 3, mas são somente 2, tá? Nós vamos entender isso hoje. Pois bem, a vida eterna é a nomenclatura que a igreja usa para se contrapor à morte eterna. Então, o inferno seria a morte eterna, a morte da alma. Já já nós vamos entender isso. E o paraíso, um dos nomes que se escolhe para designar a vida eterna, é sempre associada nas Sagradas Escrituras e na tradição com o nome de céu. O céu aqui é com C maiúsculo, porque ele vai designar exatamente o quê? O paraíso, a Jerusalém celeste, a morada eterna. Não é o céu onde ficam as estrelas, os astros, né? Apesar do nome ser o mesmo, eu estou designando completamente outra coisa. Então, a existência do céu, nós vamos ver que também é parte inerente do dogma da vida eterna. E nós vamos ver que esse dogma, apesar de não ser possível dar uma compreensão total a isso racionalmente, não viola a razão. Reparem, quase todos os artigos do credo caem nessa situação. Eles são racionais, mas estão além da razão. Ultrapassam a razão sem violar a razão. Nós vamos ver por quê. Tá bom? Então vamos seguir, né? Muito bem. O céu, o nome mencionado do destino dos homens, é onde vivem os santos, aqueles que são chamados de eleitos do paraíso, né? Esses santos, senhores, recebem uma glória depois do seu juízo, do juízo particular. Quando vem a morte, você imediatamente tem o que a gente chama de juízo, esse J aqui é uma abreviação de juízo, particular. Esse juízo particular, ele é inapelável. Ou seja, o que você receber ali de sentença será definitivo. É inapelável. Recebeu ali o juízo particular. Só que esse juízo particular, ele vai acontecer com a alma, não com o corpo. O corpo vai ser no outro juízo. Que juízo é esse? O juízo final.
o juízo final. Esse aqui, o corpo será chamado para partilhar do destino da alma. Ok? Então, vindo a morte, vem o juízo, tá? Esse momento do juízo, ele é muitas vezes desenvolvido por alguns teólogos, pelos padres da igreja, como um momento em que o julgamento será dado por aquilo que você fez na vida. É uma questão de méritos, né? É a hora em que, se você viveu a vida lutando contra os pecados, corrigindo seus erros e morrendo em estado de graça, você recebe o juízo favorável, que é a salvação, né? Então, vamos partir do princípio que a alma recebeu um juízo favorável, ou seja, ela foi salva. Foi salva no juízo particular, ela vai ter dois destinos: a morte eterna ou a vida eterna, sendo que existe a interessante situação do purgatório, que é diretamente ligada com essa aqui. O purgatório é salvação também. Todas as almas do purgatório estão salvas. Mas por que elas precisam ficar lá? Já já nós vamos ver. Já vimos isso em outras aulas, mas é sempre bom a gente rever esses pormenores da doutrina que são associados a esses artigos do credo, tá? Então, temos dois juízos, o particular e o final. O final é quando o corpo vai se unir à alma. Nós vimos na última aula, né? Esse corpo, as características desse corpo nós vimos na última aula. Não vou falar disso hoje, mas o corpo vai voltar. E Santo Agostinho, ele fala que os eleitos não estão completamente felizes no céu sem o corpo. Mas eles não estão na visão de Deus? Essa visão de Deus tem um nome, daqui a pouco a gente vai ver. Eles estão na visão de Deus. Eles não estão no gozo eterno? Estão. Mas está faltando o corpo. Na última aula nós vimos como que vai se dar essa ressurreição dos mortos, né? Que não viola a razão também. Mas enquanto o corpo não estiver unido à alma, a felicidade desses eleitos não é perfeita. Eles vão sentir falta disso, porque nós não fomos criados só com alma, fomos criados com alma e corpo. O purgatório, a questão do purgatório, é sempre importante nós levantarmos. As almas, para entrarem, vamos dizer assim, as almas eleitas, elas têm que se apresentar diante de Deus completamente puras. Mas, professor, quem não cometeu pecado, confessou seus pecados, não está puro? Ele está perdoado dos pecados. Mas e a pena temporal? A gente tem que lembrar sempre disso. Cometi um pecado, tem uma pena. Criminoso cometeu um pecado, tem uma pena. Pecador realizou um ato contra o Criador, que é o pecado, é uma revolta contra o Criador, todo pecado, tem que ter uma pena. Ele confessa o pecado e a autoridade da igreja o absolve dos seus erros, dos seus pecados, mas ele precisa pagar a pena. Pode pagar em vida, sem o menor problema. Ou pode apagar as penas através das indulgências. Vamos supor que ele faça isso. Morreu realmente livre de todo pecado e de toda pena temporal. Esse vai entrar no paraíso como um eleito, mas não terá pleno gozo completo, porque ainda não possui seu corpo. Tá? Santo Agostinho é o que destaca isso com mais clareza. Por isso, o motivo da igreja acrescentar no credo a ressurreição da carne. Mas a vida eterna está completamente ligado ao dogma anterior que nós vimos. Juntaria em São Paulo também?
Sim, aonde nós encontramos não, se diz o quê? A falta do, o gozo completo? É isso que está Quando ele fala da falando? constituição ali do ser humano, ele fala que tudo aquilo que sois, corpo, Ah, alma, Então, espírito, então você vai nenhuma encontrar, parte sua fora você disso. vai encontrar a origem de tudo na igreja, na verdade é assim. Você tem a origem na tradição, na Sagrada Escritura, e a tradição, os padres da igreja falando sobre o assunto. Todos os padres da igreja, e nesse ponto eles são unânimes, eles falam dessa vida eterna. Tá? Mas quem destaca essa falta, esse sentir falta do corpo no céu com mais clareza é Santo Agostinho. Mas todos os outros vão falar também. Na Sagrada Escritura, ela aparece nas epístolas de São Paulo, ela aparece no Antigo Testamento e aparece nos Evangelhos. Tá? Mas tudo isso em plena perfeição com a doutrina dos padres da igreja e a tradição. Tá? Eu dei o exemplo de Santo Agostinho só como destaque para essa doutrina. Mas em relação à vida eterna, os padres são unânimes, né? Os padres são completamente unânimes em relação ao dogma da vida eterna. Porque não faz sentido nós vivermos uma vida onde todas as alegrias são efêmeras. O que de bom e de agradável é plenamente duradouro nessa vida? Nada. Nós temos alegrias, podemos ter alegrias e gozos e regalos lícitos nessa vida? Sim, claro que podemos. Aliás, é para ter, tá? A vida não é só feita de sofrimentos, mas os sofrimentos eles estão sempre na porta da felicidade desse mundo. Nas coisas mais pequenininhas. Eu dei até um exemplo em outra aula aí, por exemplo, quando a gente está com fome, a gente come um alimento muito gostoso, uma coisa que apetece o paladar, né? Acabou de comer, morreu aquilo. Você não aguenta botar mais nada na boca, você já está saciado, você já está sofrendo porque a vontade de comer foi embora. Ou seja, até nos pequenos deleites, aquilo é muito rápido, é muito passageiro. E não é possível você passar uma vida inteira experimentando esses deleites para chegar um momento experimentando dores terríveis para chegar depois e acabar a coisa completamente. Nós seríamos seres completamente desgraçados se tal coisa fosse possível. E a razão humana imediatamente diz: não, não, não é possível isso. Isso os deleites da matéria, isso quer dizer. Tem, sem contar os deleites do espírito. Eu estou falando dos deleites da matéria, porque como a nossa natureza possui as duas coisas, né? Você tem os deleites, você tem os deleites do espírito e os deleites da carne. Você tem as mortificações da carne e as mortificações do espírito. São duas mortificações e são dois deleites também. Ora, no momento em que se dá o juízo aqui, você vai ter o deleite espiritual, mas está faltando a carne. Então, por isso que a razão me impele a acreditar que vai haver a ressurreição. Mas só a razão sozinha já dá a resposta? Não. Você vai ter a revelação, que é explicitada nos evangelhos, nas Sagradas Escrituras e na tradição da igreja, que é detentora dessa revelação. Ok? Todo conhecimento espiritual, ele é baseado nessa fonte. E é essa fonte, eu repito isso, que dá autoridade a isso. Se eu tirar a igreja desses ensinamentos, por que eu vou acreditar nisso? Quem dá autoridade a qualquer coisa revelada é a igreja. Quer ver só como é isso? Quando eu falo de vida eterna, eu falo de paraíso. O paraíso é a igreja triunfante.
E nós? A igreja militante. Então, na hora que nosso Senhor revela essas coisas ao mundo, ele cria esse reino dele na terra, que é a Igreja Católica, para dar autoridade àquilo que ele ensinou. Porque ele não vai ficar fisicamente aqui na terra, no sentido da sua humanidade. Ele fica na sagrada hóstia, presente, né, Nosso Senhor diante de nós, que é realizada pela igreja. Então, toda a autoridade daquilo que ele ensina e até a presença real dele vem através da igreja. Então, a igreja é a grande autoridade. Então, quando nós nos deparamos com a revelação, nós só temos certeza disso por causa da autoridade da igreja. Tá? Então, por isso que todos os ensinamentos, eles seguem esse caminho. Sagradas Escrituras, sagrada tradição. Ah, professor, mas o senhor não falou do magistério. Por que eu às vezes, propositadamente, eu separo o magistério? O magistério é fonte de revelação? É. Mas por que eu separo? Porque o magistério se baseia em quê? Na tradição e na Sagrada Escritura. Então, é uma fonte de revelação, mas ele se inspira nessas duas coisas para que a igreja, na hora de ensinar, ela ensine com a sua autoridade baseado na revelação. Tudo é assim. Esse ciclo vai funcionar para todos os ensinamentos da igreja. Por isso é que o nosso grande amor, a gente tem que ter um amor muito grande e uma veneração gigante pela igreja, porque ela é que dá autoridade a todas essas coisas. Tá? E essa autoridade independe do pecado dos seus filhos. Tá? Essas doutrinas reveladas, elas valem independente do o padre ter cometido um pecado, o bispo ter tomado uma decisão errada, o papa ter falado uma coisa esquisita. Isso não importa. A revelação está aqui. A igreja já ensinou. Né? Então, é aquilo ali, segundo a autoridade dela, que nós devemos crer como verdade revelada. Ok? Vamos seguir então. Pois bem, a igreja, desde os seus primórdios, já traz no rito, do cânon do rito da missa, uma alusão às almas que precisam de um refrigério, que precisam de uma consolação, que precisam de uma luz. Desde os primeiros séculos, os cânons da missa, da hora da consagração, que eram realizados desde dos séculos iniciais, já traziam esse cuidado de se rezar pela alma dos mortos para que eles alcancem a luz, o refrigério e a paz. Se nós olharmos muitos dos primeiros cemitérios da humanidade, nós encontraremos epitáfios escritos sobre suas tumbas que requiescat in pace, né? Descanse em paz. Ou então, que esteja em Deus, né? Em Deus, em Cristo, né? Ou seja, já havia uma preocupação desde os primeiros séculos de que os mortos deveriam estar nesse bom lugar. Então, sempre foi unânime a crença na vida eterna. Né? Vamos observar isso tanto nos aspectos históricos do desenvolvimento da doutrina, quanto nos ensinamentos dos padres. Ok? Pois muito bem. O que essa alma faz no céu? Duas coisas, né? Primeiramente, a visão beatífica. Vamos botar melhor. Vou abreviar, senão vai ficar feio. A visão beatífica. O que é a visão beatífica? A visão beatífica
ela é a visão do ser de Deus. É possível nós enxergarmos a Deus agora como Ele é? Deus é infinito, nós somos finitos. Nossa alma é imortal, mas nós estamos ainda numa realidade onde a razão do homem é limitada. No momento em que nós entrarmos no paraíso, nós teremos a visão beatífica. E além da visão beatífica, teremos o amor beatífico. Vou botar ele até mais alto mesmo, porque é mais alto mesmo. O amor beatífico é esse amor que nós teremos do conhecimento de Deus e do reconhecimento dos eleitos. Nós vamos encontrar os nossos parentes, amigos, cidadãos, conhecidos no céu? Sim. Nós vamos reconhecê-los no céu durante essa visão beatífica e esse amor beatífico. Por que chama beatífico? Porque é o amor dos bem-aventurados, é o amor que é perfeito, o amor de Deus. Nós vamos estar mergulhados no ser de Deus. Aqueles que se salvarem vão estar mergulhados no ser de Deus. Esse mergulho no ser de Deus nos dará uma visão perfeita de todas as coisas que nós vivemos na Terra. Quer ver um exemplo? Vamos supor que um rei morreu e foi para o céu. São Luís, por exemplo, de França. Ou Santo Eduardo, ou... deixa eu lembrar de outro... Muitos reis foram santos, né? Agora eu não vou lembrar, não. Mas São Luís e Santo Eduardo são dois exemplos clássicos, né? Eles... Qual é o papel de um rei? É administrar o bem comum. É a definição mais simples. É administrar bem o bem comum. Só que o melhor que eles fizeram na Terra, enquanto reis, quando eles chegarem no céu, eles vão ter uma visão perfeita daquilo tudo e saberão exatamente o que é o governo do mundo de um bem comum feito na perfeição. É como se eles enxergassem todo o bem que eles poderiam ter feito na perfeição, até fizeram, mas fizeram com a visão limitada. Então isso vai acontecer com o que nós fazíamos aqui na Terra. Por exemplo, né, eu como professor, eu tenho a obrigação de Estado de ensinar. Vocês têm a obrigação de aprender. Vamos supor, né, se eu, com a graça de Deus, chegar no paraíso, eu vou compreender com perfeição o que é ensinar. Ué, mas nós não temos essa compreensão perfeita ainda não? Não, não temos não. O perfeito aqui para nós é limitado. A perfeição plena da coisa só dentro da visão beatífica. Então é uma das coisas que as almas vão gozar no céu. Essa visão beatífica e a visão perfeita de todas as coisas que eles fizeram na Terra vão ter melhor visão no céu. Tá? É como se a nossa inteligência fosse dilatada. Nós atingimos a um certo ponto, dali em diante não dá. Então, no céu, essa nossa inteligência vai ser aumentada, dilatada, para que nós possamos compreender todas as coisas. Outra característica do céu é a glória que você recebe. No momento em que você recebe o prêmio, você recebe, vamos dizer assim, uma coroa. E aquela coroa que você recebe, ela não vai mudar. Vamos supor, você recebeu dons maravilhosos pelas virtudes que você fez na Terra. Aquele dom que você recebeu como prêmio vai ser o seu dom eterno. Mas, presta atenção numa coisa magnífica. Existe uma glória, esse dom que você vai receber é uma glória, tá? Existe uma glória
intrínseca e uma glória extrínseca. A glória intrínseca é a sua glória. Essa não muda. Mas a revelação, a igreja, os padres entendem que existe uma glória extrínseca. Essa glória extrínseca, ela pode aumentar no céu. A glória intrínseca é a mesma. A glória extrínseca aumenta. Quer ver um exemplo na nossa vida de igreja militante? Vamos supor, o Rômulo, né? Rômulo morreu em odor de santidade. Todo mundo que conheceu ele reconhecia ele como um homem santo. E recebeu a glória dele por ter conseguido esse prêmio e foi para o céu. Mas aí a igreja, aqui na terra, começou a pesquisar sobre a vida dele. E abriu um processo de beatificação. Só nessa abertura do processo aqui, a glória dele já aumenta no céu. Porque a igreja militante reconheceu os méritos dele em grau de heróico, grau de heroísmo. E aí, se a coisa vier a ser confirmada com os trâmites da canonização, mais os milagres que aparecerão para que o processo seja fechado e ele seja declarado santo para culto universal da igreja, a glória extrínseca dele cresce gigantescamente no céu. Por isso que é importante essa questão das canonizações, né? Porque quando a igreja propõe isso, o santo no céu ele aumenta essa glória extrínseca e com isso os benefícios da intercessão dele aumentam também em relação a nós. Mas lembrem-se de uma coisa interessantíssima. Nenhuma dessas glórias são iguais. Esse dom inicial que você recebeu, que é imutável, é diferente do dom que ela vai receber aqui, que é imutável também. É de acordo com o mérito de cada um. Aí, o catecismo ensina o seguinte, que o mérito de uma criancinha, olha como a gente confunde as coisas, né? Às vezes a gente leva para um outro lado naturalista. Uma criancinha nasceu, foi batizada, teve o pecado original apagado no batismo e alguns dias depois morreu. Foi para o céu? Claro! Mas a glória dessa criancinha vai ser proporcional às lutas dela na vida, às lutas dela na vida. O que essa criança lutou na vida? Quase nada. Então a glória dela vai ser proporcional à vida que ela teve na terra. Agora, se eu comparar a glória dessa criancinha com a glória de um mártir, a glória do mártir vai ser gigantescamente maior do que dessa criança. Porque esse indivíduo verteu sangue por Cristo. Então, quanto mais virtudes nós acumulamos na terra, maior o nosso dom no céu. E esse dom que eu estou falando é o dom intrínseco. É aquele que você vai receber e vai permanecer com ele de forma imutável. Tá? Então, agora a glória extrínseca, essa pode aumentar. Isso pode ser até associado ao próprio ser de Deus. Deus, na sua perfeição, ele possui uma glória intrínseca que é inatingível. A gente fala assim, Deus se ofendeu, Deus os homens ofenderam a Deus com o pecado. Ofenderam a Deus na sua glória extrínseca. Na sua glória intrínseca, ninguém pode ofender a Deus, ninguém tem poder de fazer absolutamente nada com Deus. Então essa glória que extravasa, ela vai ser diferente. Como assim? É só nós olharmos a natureza, por exemplo, quando eu vejo em relação às almas, né? Não mais a Deus, mas às almas. A luz do sol é luz diferente da luz das estrelas, não é verdade? As estrelas deixam de ter a sua luz? Não, mas o sol brilha mais. Algumas estrelas brilham mais do que as outras?
Sim, mas nenhuma delas deixa de ter o seu brilho. É mais ou menos assim que vai acontecer no céu. Logo, a gente pode entender, não existe nada de igualitário no céu. Nada é igual a nada no céu. Cada um vai ter a sua glória segundo os seus méritos. Tá? Então a igreja foi lá, canonizou Santo Antônio de Lisboa. Eu acho que, se não me engano, salvo engano, ele foi a canonização mais rápida da história da humanidade. Se eu estiver errado, os senhores me corrijam. Eu acho que uma canonização é muito demorada, né? Alguns santos levaram 400 anos para ser canonizado. Santo Antônio, se não me falha a memória, ele levou 13 anos, 10 anos, uma coisa assim muito curtinha, né? Porque os méritos e a vida dele foram tão santificada que não tinha dúvida de que aquele homem tinha uma santidade em vida heróica, né? Então, a glória dele, quando ele foi elevado à honra dos altares, certamente aumentou no céu, porque tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu, tá? Mas não significa que aquela senhorinha que morreu lá, bem velhinha, desconhecida de todo mundo, rezando o seu terço, cumprindo o seu dever de Estado, ela vai ter a glória dela também. Vai ter a glória dela também, segundo os seus méritos. E a criancinha, pequenininha de colo, vai ter a glória dela também. Só que a glória dela proporcional aos méritos dela. Ó? Por isso que é cristão a gente desejar vida longa para as pessoas. Porque a vida longa é a ocasião de você juntar méritos. Não desejaria a morte rápida, né? Não, morra logo, né? Para você ir logo para o céu. Não, mas enquanto eu estiver vivo, eu posso acumular joias no céu. Nosso Senhor fala isso nos evangelhos, né? Há também aquela frase dele: na casa do meu pai há muitas moradas. Muita gente interpreta isso achando que o céu está cheio de coisas diferentes do catolicismo. Não. As muitas moradas são as almas, cada uma delas com seus méritos. São moradas diferentes porque são almas diferentes. Tá? É por isso que Nosso Senhor fala isso. Ah, mas como é que isso faz? A igreja assim ensina. Tá? Porque a igreja sempre ensinou que o céu ele é repleto de almas, cada uma com os seus méritos. Ok? Pois muito bem. Qual é a proporção dos eleitos? Será que o número de pessoas salvas será maior do que as pessoas condenadas? Olha, muitos santos, muitos doutores afirmam que a proporção dos eleitos é menor do que as que serão condenados. Ou seja, haverá mais almas perdidas do que salvas. Entanto, há teólogos que enxergam isso na parábola, enxergam diferente disso na parábola do joio e do trigo. O joio é uma plantinha que cresce junto com o trigo, só que ela não germina. Ela parece trigo, mas não germina. Então, quando vem a colheita, o ceifador tem que separar o joio do trigo, porque se eu botar o joio junto com o trigo, ele não vai ter a função dele. Então, tem que separar bem. E observando isso, curioso é que o joio ele é em menor número que o trigo. Isso é curioso, né? Porque se Nosso Senhor usou essa parábola comparando com um campo de trigo, o trigo é mais numeroso que o joio. Então a gente pode acreditar que o número de eleitos será muito grande? Pode. E será muito grande também. Aquele número que aparece na Sagrada Escritura é simbólico, tá?
144 mil assinalados. É simbólico. O número na Sagrada Escritura é símbolo, tá? E símbolo no sentido que a gente entende mais rasteiro. Significa outra coisa, né? É só uma significação indireta, né? É diferente do símbolo sacramental. Mas isso a gente vai ver no futuro. O número lá de 144 mil assinalados é simbólico. Significa assim, é uma multidão de gente. Quantos? Não sabemos. Só Deus sabe, tá? Mas não serão poucos. Não serão poucos, tá? Às vezes dá a impressão que a salvação ela é apertada, e eu acho que a providência divina quis isso para que nós lutássemos por ela. Porque se fosse uma coisa muito fácil, as pessoas não se moveriam a realizar isso. Então, parecendo, e é de fato assim, uma porta estreita, né? Significa que eu tenho que me esforçar. Mas não significa que só meia dúzia vai alcançar. Ou seja, todos os que se esforçarem vão conseguir. Na verdade, é um pensamento alentador e não um pensamento desesperador. Quando o Nosso Senhor fala que a porta é estreita, é um convite para que eu me esforce. Não é verdade? E a igreja entende isso também. Olha, é difícil, por isso que você tem que se esforçar. E aí o indivíduo vai se esforçar. E tomara que todos consigam. Tomara que todos cheguem lá. Mas nós sabemos que nem todos conseguem. Tá? Porque se todos conseguissem, isso aqui não teria muito sentido. E nós vamos começar a falar já já do inferno. Tá? Então, o paraíso é isso. É um lugar onde, pela porta estreita, no esforço, adquirindo méritos nesta vida, pertencendo à igreja militante, poderemos um dia fazer parte da igreja triunfante no céu, tá? O inferno, né? A natureza do inferno é justamente a privação da visão de Deus. Lá você tem, ó, a visão de Deus e a vivência do amor de Deus. No inferno você tem a privação da visão de Deus, e aí já entra a questão dos tormentos, que são os castigos daqueles que rejeitaram a Deus. Alguns racionalistas do século XIX, início do século XX, tentaram provar que o inferno não poderia ser desse jeito, porque violaria um atributo de Deus que é a misericórdia. Só que não se pode esquecer que Deus sendo perfeito, o que há nele de misericórdia há de justiça. Uma coisa não anula a outra. Deus é perfeitamente misericordioso e perfeitamente justo. Em nenhum momento uma coisa vai sobrepor a outra. Ele vai sempre ter essas duas situações perfeitamente colocadas. Portanto, não faz sentido, por exemplo, uma pessoa que levasse a vida inteira praticando o mal fosse, em algum momento, para o inferno e depois, no fim de tudo, fosse de lá tirada. Concorda comigo? Vocês imaginem, dois indivíduos. Um que levou a vida inteira se esforçando para ser virtuoso e alcançou o prêmio da salvação. O outro não fez isso, foi condenado. Ah, mas tudo bem, foi para o inferno. Mas o inferno eterno, não, isso é muito pesado, não pode ser assim. Ah, é? Então tá bom. Vamos ver a coisa segundo a justiça de Deus. Esse indivíduo aqui que fez tudo ao contrário, no final vai vir para cá também. Isso não é justo. Logo, se há uma eternidade dos bons, tem que haver uma eternidade dos maus. Reparem como isso é racional.
Até a nossa própria razão atinge isso. Quando a revelação traz isso para nós, a gente fica assim assustado. Puxa vida, mas é terrível demais. Mas para e pensa. Se no final todo mundo vai para o céu, até aqueles que foram para o inferno, que valeu a minha vida de esforço aqui na terra? Só por um castigo momentâneo? Ora, mas o castigo momentâneo existe, ó. O purgatório. O purgatório é local onde as almas que não pagaram ainda a sua pena temporal vão pagar essa pena temporal para entrar no céu. Então está ali. Tanto que em alguns momentos o purgatório é chamado de ínferos, né? Ou seja, os reinos inferiores. Seriam infernos também. Mas não é o inferno dos demônios. Não é o inferno dos que perderam a vida eterna. Mas um reino onde há padecimento para que as almas se purifiquem para o céu. Então todas as alminhas do purgatório já estão salvas, mas ainda não podem ver Deus face a face porque ainda não estão plenamente puras. Tá? Então, já existe esse lugar de tormento temporário. É o purgatório. Agora o inferno não, aí é eterno. Isso não viola a razão, porque, na verdade, seria uma injustiça com os eleitos. Tá? Agora, dói saber da existência do inferno? Dói. Mas é perfeitamente racional e perfeitamente justo, né? Aos olhos da grandeza de Deus. Por quê, gente? Isso também foi matéria da primeira aula. A ofensa feita a Deus tem valor infinito, porque a ofensa ela tem o tamanho daquele que a gente ofende. Se eu dou um tiro no Paulo, eu cometi um pecado, matei ele, tem um peso. Se eu der um tiro no meu pai, o valor do meu pecado é maior. Meu pai, não é? Agora contra Deus, que tem valor infinito. Todo pecado mortal, que é o pecado deliberado contra Deus, o pecado na qual você se revolta contra Deus, tem um valor infinito. E todo esse valor infinito, ele já é amenizado com a graça, com a comunhão dos santos que nós estudamos. Então, muita coisa vai ser considerada. Mas se eu termino a minha vida devendo um valor infinito, o meu destino só pode ser infinito. Você vê que quando a gente usa a razão no estudo do catecismo, tudo parece muito lógico, não é? Doloroso, mas lógico, tá? E é assim que Deus revelou essas realidades ao homem, tá? Os pagãos se desesperavam com a morte. Apesar de que a existência do inferno era mais ou menos percebida por eles. Se nós entrarmos na mitologia grega, nós vamos ver que havia lá um reino dos mortos que eram punidos, eram jogados para lá. Por que isso, né? Aí alguns aí vão querer dizer, não, a igreja cristianizou o paganismo. Nada disso. Era uma percepção racional de que aquilo que a gente faz em vida vai refletir na hora da morte. Havia o juízo também. Havia o juízo, exatamente. Os egípcios sabiam disso, os gregos sabiam disso, porque percebiam racionalmente que aquilo não é possível, né? Nós, o conhecimento que nós temos das coisas é impressionante. Se nós olharmos, por exemplo, um gatinho, né, um animalzinho, muito bonitinho, um gato lindo, mas aquele gatinho lindo, aquele gato não sabe nem que ele é gato. Ele não tem a menor ideia de que ele é bonito. Logo, aquela criaturinha foi feita para nós. Isso fica muito claro. Ele não tem consciência nenhuma, nós temos. Então, se nós percebemos essas coisas, vivenciamos essas coisas,
Aí vai chegar a hora da morte e acabou tudo? Qual o sentido disso? Então, os antigos entendiam, não vai haver um prêmio para aqueles que fizeram o bem e um castigo para aqueles que fizeram o mal. E isso se reflete até na ordem da sociedade. Em todos os tempos da humanidade foi assim, né? Quem cometia um crime violando uma lei natural era punido. E às vezes punido com um sentido perpétuo. Morte é pena de morte. Hoje quase não se fala na pena de morte, né? Mas em todas as épocas do mundo houve pena de morte. A humanidade sempre conviveu com a pena de morte e nunca questionou isso, porque a pena de morte era atribuída aos crimes mais graves. Ora, a pena de morte, num olhar humano, tem um sentido eterno também, não tem? A pessoa não vai voltar mais. Se humanamente se faz, divinamente, sendo reflexo da justiça divina, vai ocorrer também a morte eterna. Então não viola a razão a existência do inferno. E essas coisas são postas para nós com dureza, justamente para que nós cuidemos da nossa vida. Agora, não precisam também entrar em desespero, né? Pelo contrário. Isso vai trazer para nós esperança. Olha, é tudo tão difícil, mas se eu me esforçar, eu consigo. Não é para desesperar, é o contrário. Tá? Tem um ditado no interior da Itália que é muito curioso, né? Os italianos sempre foram muito católicos, né? Claro, desde a da conversão do Império Romano, né? E eles têm uma brincadeira entre eles que eles falam assim: oração curta e bem feita e salame bem grande. O que isso significa? Vamos cumprir os nossos deveres, pedir a Deus, ter a vida de piedade e vamos também ter os nossos regalos da vida, mas uma coisa sempre andando junto com a outra. Esse mais ou menos deve ser o espírito católico. Chesterton diz que a vida católica é um parque de diversões cercado de muros. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer assim, que nós teremos os nossos regalos, a nossa vida, as nossas alegrias aqui na Terra, mas lembre-se, aquilo ali tem um limite, tá? Aquilo ali acaba em algum momento. Mas não significa que nós não podemos ter, tá? A visão da morte, a visão do inferno é para que nós fiquemos sempre no caminho da salvação. É por isso que detalhes exatos sobre como acontecerá isso tudo, né, a gente não tem. Né? Só sabe que a morte vai acontecer. Mas quando, como e que momento nós não sabemos. É justamente para que haja mérito na nossa vida. Ok? O purgatório. O purgatório é sempre algo muito bom a ser mencionado, porque essas alminhas são nossas companheiras também. No momento, eles não podem fazer nada pela gente, mas nós podemos fazer por elas. Nossas orações, nossas indulgências e a Santa Missa, né? A missa, o santo sacrifício da missa é a grande ação que a gente pode fazer por uma alma do purgatório. Pedir missas por aquela alma, né? As almas do purgatório, elas anseiam pelas missas, né? No passado, poxa vida, em outros tempos de uma sociedade mais católica, uma pessoa morria, tinha missa de 7º dia, tinha missa de 1 mês, tinha missa de 2 meses, tinha missa de 1 ano, tinha missa do aniversário de morte, missa do aniversário de nascimento. Então, vivia-se fazendo missas pelas almas. Isso caiu completamente no esquecimento da sociedade. Muito mal se faz a missa de 7º dia, mal ou bem algumas famílias ainda pedem, né? Depois acabou, né? Aquela alma fica completamente esquecida, né? Pelo contrário, né? Quando alguém morre, a gente tem que procurar botar nas nossas orações a oração pelos mortos, ok? Pois muito bem. O único indivíduo que, durante toda a história da igreja, se destacou
na defesa de que o inferno terminaria foi Orígenes. Orígenes é um padre da igreja, muito inteligente, era membro da escola chamada Escola de Alexandria, que ficava no Egito, né? A escola é uma escola de grandes mestres da doutrina cristã, mas Orígenes defendia que no juízo final o inferno também seria restaurado, né? Até os demônios sairiam de lá. Foi o único que defendeu isso e os seguidores dele, né? Foi a única escola que defendeu isso. Os demais padres da igreja, todos eles, unânimes, defendem o sentido contrário. Ok? Pois muito bem. O purgatório, senhores, não aparece nomeado no credo. Vocês foram olhar lá, se não apareceu o purgatório, né? A igreja não nomeia o purgatório. Mas, então isso quer dizer que o purgatório foi um negócio inventado na Idade Média? A gente ouve falar isso à beça aí, de certos indivíduos, que o purgatório foi inventado na Idade Média. Não. É sempre bom a gente lembrar disso, que quando a igreja define alguma coisa, em algum momento da história, ela simplesmente está clareando aquilo que já era aceito por todos. Tá? Então, em que momento a igreja definiu o purgatório como dogma? Quando a igreja define alguma coisa como dogma, não significa que ela inventou aquilo naquele momento. Significa que, depois de séculos acreditando naquilo, séculos sendo defendido pelos teólogos, séculos sendo confirmado pelo milagre dos santos, ela diz assim: isso aqui é verdade irrefutável. Só que isso acontece em algum momento da história, né? Não vai acontecer tudo ao mesmo tempo no século I, nem tudo no século III, nem tudo no século IV. Vai acontecer no decorrer da história. Quando é que o purgatório é colocado como dogma e que é algo que sempre foi crido por todos na igreja desde os primeiros séculos? Foi justamente expresso no Segundo Concílio de Lyon, no Concílio de Florença e como todos os dogmas da igreja, reafirmado de forma definitiva onde? Em Trento, Concílio de Trento. O Concílio de Trento é sempre o desfecho de tudo aquilo que a igreja sempre ensinou em todos os tempos. Trento é isso, tá? Vocês podem estudar qualquer tipo de magistério que vocês vão ver que houve uma declaração na Antiguidade, uma declaração no início da Idade Média, uma declaração na Renascença, né? E aí, quando é que a coisa fechou? No Concílio de Trento. Então tá lá, o purgatório é dogma. Outra situação também relacionada à vida eterna é a questão do limbo. O que é o limbo? O limbo seria também um dos ínferos, né? Um dos infernos, que não é o inferno dos demônios. O que é o limbo? Um local, já eu vou falar dessa questão de local, tá? É um local onde vão as almas das crianças que morreram sem batismo e que só possuíam o pecado original. Faz sentido uma criança que só tem o pecado original, que não foi nem cometido por ela, né? Essa criança recebeu de herança, não foi um pecado pessoal. Quem foi a única pessoa, as únicas pessoas que cometeram o pecado original como pessoal? Adão e Eva. Todos os outros receberam esse pecado por herança. Então uma criança recebeu aquilo por herança e morreu sem receber o batismo. Vai para o inferno? Certamente que a justiça e a razão humana e a revelação vão dizer não. Mas também vai poder ir para o céu? Também não. Por quê? A alma só tem capacidade de ver Deus depois do batismo. E vai ficar onde? Um lugar
aonde essas crianças terão um gozo natural. As almas do paraíso têm o gozo sobrenatural, visão beatífica, amor beatífico. E as criancinhas do limbo terão um gozo natural, que para elas será perfeito. Quando eu falei disso, nas primeiras aulas, eu sempre dava o exemplo do oceano e de um copo d'água. Copo d'água completamente cheio, ele está satisfeito, não está? Se eu botar mais água no copo, o que vai acontecer? Vai transbordar, não vai caber. E o oceano? O oceano... Então a alma batizada, ela é um oceano. A alma não batizada é um copinho d'água. Se nós fizermos uma comparação direta com isso. Tá? Perfeito? Pois bem, o limbo, a igreja também ensina como uma realidade, porque essas crianças não podem ir para o céu porque não têm o batismo. Não vão para o inferno porque não cometeram pecados deliberados. Foi só uma herança que eles receberam. Então tem que haver um lugar intermediário. São esse local onde recebe essas crianças. Pergunta que sempre nasce: Deus pode, no fim de tudo, levar essas crianças para o céu? Dar a elas o batismo? Elevar a alma delas ao estado sobrenatural? Pode? Claro que pode. Poder ele pode, mas a revelação não disse para a gente que isso vai acontecer. Pode acontecer? Pode. Mas não foi revelado. Nosso Senhor não falou isso. Os padres da igreja nunca trouxeram isso. Mas é impossível? Não, não é impossível. A Deus tudo é possível. Deus pode, no fim dos tempos, pegar essas criancinhas e levar a alma delas à condição sobrenatural. Pode, mas vai fazer com certeza? Não tenho como dizer. Isso não nos foi revelado. E aí a gente vai encerrar falando da questão do céu, do inferno, do purgatório. É um lugar? Como é que fica essa situação? É um lugar geográfico? Olha, geográfico a gente sabe que não é. Mas nosso Senhor deixa claro que é lugar. Sítio. Sítio significa local, espaço. Só que nosso Senhor e todo aquilo que foi revelado aos apóstolos não nos dá com precisão como será isso. Ele só deixa claro que é um lugar. Não é estado de espírito, tá? Cuidado com isso. Porque muitos modernistas vão dizer, não, o céu não é lugar. Ele não está na Europa, nem está na Ásia, não está na América. Não, ninguém está dizendo isso. Estou dizendo que é um lugar. Esse lugar é na geografia conhecida? Não, mas é um lugar. Mas como? Não nos foi revelado. Mas nosso Senhor deixa claro, quando faz as comparações nas parábolas, que é um local separado, é um local reservado. Logo, trata-se de um lugar. Não é meramente um estado de consciência espiritual. Tá? Muitos teólogos vão trabalhar nesse sentido, mas isso não está baseado na revelação e nem nas palavras de Nosso Senhor e nem nas Sagradas Escrituras e nem nos padres da igreja, porque eles são unânimes em dizer que todos esses novíssimos são lugares, tá? Ok? E o credo, ele se encerra com o amém, né? Ah, amém é fácil, né? Não. O que significa esse amém do fim do credo? Ele é diferente do amém da oração. Sabe por quê? O amém da oração
significa assim, que assim seja, como eu estou pedindo, por favor, que seja assim. O amém do fim do credo significa o seguinte, que eu creio em todas essas coisas que foram reveladas mais perfeitamente do que eu estivesse vendo elas pessoalmente. A aderência racional à verdade revelada tem que ter mais força que a visão da coisa. Por exemplo, o Oziel, né? O Oziel chegasse para mim e falasse assim, Marco, atrás daquela porta ali tem uma montanha de livros. Eu estou confiando na autoridade dele, que viu. E Nosso Senhor veio do céu e revelou. Estou confiando na sua autoridade. Ao acreditar que ali é uma montanha de livros, eu tenho que acreditar nisso como se fosse plenamente verdadeiro, mais do que eu tivesse ido lá e visto. Olha que coisa interessante. Porque se eu fui até lá e vi os livros, do que vale o que ele falou para mim? Nada, eu vi também, é verdade, tem. Mas se eu não estou vendo e ele está me informando, eu tenho que dar crédito pleno ao que ele está falando e devo acreditar nisso mais do que se eu visse a pilha de livros na minha frente. Esse amém do final do credo é como se fosse um posicionamento nesse sentido sobre todos os artigos que nós vimos. Eu creio em tudo isso, mais do que eu estivesse vendo cada uma dessas coisas. Ok, senhores? Então, chegamos ao fim do credo. Nosso próximo assunto, eu havia falado, fora da aula, que nós trataríamos de sacramentos. Mas não. Eu vou seguir exatamente a estrutura do Catecismo de São Pio X. Exatamente. E o próximo assunto é a oração. A oração e as grandes orações da igreja. Tá? Então eu vou seguir exatamente o catecismo para depois ninguém se perder. Né? Então nós encerramos então os artigos do credo e a gente fecha, vamos dizer assim, a estrutura da revelação. Agora nós vamos começar a ver as práticas da vida cristã, sacramentos, virtudes e todos os outros assuntos referentes na sequência do Catecismo de São Pio X. Ok? Muito bem. Eu acho que por hoje é só. E se vocês quiserem fazer algum tipo de pergunta, acrescentar alguma coisa, fiquem à vontade. Você falou que o purgatório não está no credo. Ele não aparece nomeado. Não aparece nomeado. Poderia ser interpretado como mansão dos mortos? Sim, é a palavra nova que eles adotaram para purgatório. Mas a mansão dos mortos, né? A morada dos mortos. Sim, morada dos mortos, mas tira o sentido de pena que o purgatório tem. Purgar significa purificar. Purificar significa aflição. Ou seja, há um fogo no purgatório, há uma dor, há um sofrimento, que mesmo não tendo corpo, ele reflete como as dores de tormentos corporais. Então esse sentido de purgar fica mais perfeito, mas atualmente essa nomenclatura é usada como mansão dos mortos. Dá um sentido que é um lugar só de, sei lá, de espera, tranquila. Não é. As almas sofrem. Só que a diferença é que ali eles têm esperança de que um dia vão sair dali. E as do inferno não têm essa esperança. Ok? Mas a expressão atual usada é mansão dos mortos. Mas o nome correto, perfeito, revelado pela doutrina, pela tradição, é purgatório. É o purgatório. Mais alguém? Então, a gente pode encerrar por hoje. Eu agradeço aos senhores. Vamos fazer uma breve oração.
Nosso auxílio está no nome do Senhor, do céu e a terra. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado e até semana que vem.